amigas, caros amigos do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, neste sábado, após a quarta-feira de cinzas, somos convidados a refletir sobre Lucas 5, 27 a 32, a cena do chamado de Levi, que em outro evangelho é conhecido como Mateus. O contexto da Quaresma nos convida a começar pelos versículos finais, onde Jesus formula com clareza sua missão. Os sadios não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A palavra grega traduzida por arrependimento é metanoia, que não é um simples remorso, um peso na consciência, um peso superficial, sem efeitos práticos. Metanoia corresponde a uma mudança profunda no modo de pensar e de agir, no sentido de adequar o agir humano com o querer de Deus. O estilo de vida de quem faz a experiência de metanoia expressa a vontade de Deus, de modo que o ser humano se torna transparência da divindade. Jesus de Nazaré constituiu-se para os discípulos e as discípulas do reino um modelo consumado de ser humano em tudo, conformado com o projeto do Pai, a ponto de poder afirmar: eu e o Pai somos um. João 10:30. Quando Jesus diz que veio chamar os pecadores à metanoia, afirma que tinha como missão sintonizar com Deus os que estavam dessintonizados, colocá-los na mesma frequência de onda divina. O trecho evangélico apresenta Levi como exemplo de ser humano reconectado com Deus pela ação de Jesus de Nazaré. Tratava-se de um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos colocavam-se nas estradas, nas pontes ou nas portas das cidades para cobrar impostos sobre mercadorias e cobrar pedágios. Em geral, tornava-se publicano quem não encontrava um meio de vida melhor. Por isso, era considerada essa atividade uma atividade própria de ladrões e de pessoas desonestas. Uma atividade tão desprezível que, em muitos casos, era confiada a escravos. Daí, os publicanos serem desprezados como as prostitutas. Quando se defrontou com Levi, Jesus o chamou para o discipulado do reino, dizendo-lhe: segue-me. Tem início aqui seu processo de metanoia, pois a palavra do Mestre restituiu-lhe a dignidade de ser humano e lhe descortinou um novo horizonte com novas perspectivas de vida. A grande festa oferecida em sua casa para Jesus e para uma numerosa multidão de publicanos e outras pessoas permitiu que a misericórdia do Mestre se estendesse a tantos carentes de metanoia. Jesus se sentiu em casa com aquela gente marginalizada pela sociedade, pela religião, pois sua missão consistia exatamente em convidar os pecadores a se voltarem para o querer do Pai, numa profunda mudança no modo de pensar e de agir. O contraponto fica por conta dos fariseus e seus escribas. Quiçá sentiam-se dispensados de passar por uma metanoia, como os cobradores de impostos e as outras pessoas. A obediência escrupulosa à letra da lei dava-lhes a segurança
de estar em dia com o querer de Deus, de modo a dispensar qualquer outra exigência para além do que fora prescrito por Moisés, alargado com as interpretações dos rabinos. Por outro lado, suspeitavam da honestidade de Jesus, que se misturava com pessoas de má vida. Eles não podiam ver motivos para o Mestre Jesus se sentar à mesa com pessoas daquela estirpe, daí se escandalizarem. A convivência de Jesus com os marginalizados pela sociedade e pela religião deve ter sido a maior causa de escândalo para os seus adversários. Porém, Jesus não lhes dava ouvido. Importava-lhe apenas levar adiante a missão de convidar os pecadores a experimentarem uma profunda metanoia em suas vidas. Na caminhada para a Páscoa, somos todos convidados a fazer um exame de consciência, perguntando-nos: tenho acolhido o convite à metanoia que Jesus me oferece e me esforço para entrar em sintonia com o querer de Deus? Ou, pelo contrário, estou muito seguro da minha santidade, a ponto de olhar com desprezo e taxar como pecador quem não é santo como eu? Devemos estar atentos para não cairmos na tentação dos escribas e fariseus hipócritas, denunciados por Jesus de Nazaré. O tempo da Quaresma nos motiva a uma metanoia muito sincera. Que nosso tempo de oração seja proveitoso.